Olá a todos, mais uma vez estou aqui pela benevolência do eterno e soberano Ial e de seu filho Yahushua HaMashiach, o nosso Messias, o Salvador da humanidade. Meus amigos e irmãos, o Eterno me permitiu gravar este vídeo para postar no canal, para repartir o pão da vida com os irmãos da Orolial do Eterno e Soberano Criador. Meus amigos e irmãos, hoje, pela benevolência do Pai, eu quero citar 3 pontos para mim importantíssimos, né, do livro de Dayanu. 3 pontos importantíssimos, né? 3 pontos importantíssimos. Tem vários pontos, mas assim, foram 3 pontos que eu estava lendo, né, este livro hoje, pela benevolência do Pai. O Eterno me deu a oportunidade. Eu já gravei esse livro em áudio, mas se ele me permitir, eu vou gravar em áudio de novo, né? Mas agora com um entendimento mais apurado, né? Pela benevolência do Eterno Ial. E quero citar 3 pontos que para mim foram importantíssimos neste livro que eu acabei de ler, assim. Li até o capítulo 4, né? Não cheguei a ler o livro inteiro. Neste livro fala de várias coisas, várias profecias referentes ao tempo do fim, ao tempo de hoje que nós estamos vivendo, né? O primeiro ponto está no capítulo 1, que eu quero citar, né? Quando o rei Nebuchadnezzar, que foi mudado, né, para Nabucodonosor, mas no original está Nebuchadnezzar, o nome do rei da Babilônia, né? Vem falando o rei da Babilônia a despeito que ele entrou em Al-Shuru, né? Entrou em Al-Shuru e levou os jovens, os mancebos e Al-Rudim cativos, né, presos para a Babilônia. E até uma prefiguração de hoje da gente, né, nesse cativeiro, nessa escravidão que foi montada pela Babilônia. E o rei, né, Nebuchadnezzar levou, né, esses jovens cativos e disse aos seus criados, aos seus servos, que escolhessem os jovens mais belos, mais de porte físico mais forte, né? Várias citações em referência aos jovens. O ponto importante e preponderante que eu achei, né, na época da religião, quando eu estava preso na religião, né, infelizmente nós estamos na Babilônia. Estamos aguardando o chamado do Eterno e Soberano Criador para estarmos no reino, logicamente como cevada, né? O meu pensamento é ser, pela benevolência do Pai, um dos 144 mil redimidos do Eterno e Soberano Criador, para proclamar a mensagem do reino, a mensagem pura, com um nome que está sobre todo nome, meus irmãos. E qual é este nome? Yahushua. Mas, todavia, né, seja feita a vontade do Eterno. Se eu não for cevada, que eu seja trigo, né, povo do Shua, né? Eu quero estar no reino, meus amigos e irmãos, né? Eu quero ser um redimido do Altíssimo. Eu fui chamado, né? Eu não posso ser arrogante, soberbo, dizer que eu já estou salvo, eu já consegui. Não, nós temos que agir como Shaul diz, né, nas Sagradas Escrituras, né? Como Shaul disse, né? Ele confiava, ele acreditava que estaria lá, mas ele continuava correndo para alcançar o seu objetivo, que era estar no reino vindouro, né, meus amigos e irmãos. E neste ponto, quando Nebuchadnezzar levou os jovens cativos para a Babilônia, ele mandou que escolhessem, né, e foram escolhidos 4 jovens, né? Dayanu, Miruau, Osorial, né? O outro nome me falhou a memória agora. Pera aí, vamos lá, vamos devagar. Dayanu, né? Miruau, Osorial
E o outro jovem, eu estou esquecido o nome. Daqui a pouco eu venho a lembrança e eu vou lembrar do nome do outro jovem, né? E ele mandou que pegasse esses 4 jovens especiais para que sentassem na corte do rei, né? Sentassem na corte do rei, né? Fossem preparados para ser sábios em Babilônia, né? E ele fez um banquete, né? Com várias comidas, e disse aos seus servos para que alimentassem esses jovens com os alimentos da Babilônia e com o vinho, né? Muita gente pode até usar esse texto para falar, ó, tá vendo, ó? O povo pervertido bebia vinho. O povo rebelde bebia vinho. Não é para beber vinho. Mas, meus amigos e irmãos, isso é tudo prefigurativo. A comida da Babilônia é a comida que o sistema religioso serve para as pessoas. As bolotas de porco. O vinho é as doutrinas falsas da Babilônia, da religião. E Dayanu disse aos homens da Babilônia, não, fale para o rei para que nos sirva legumes e água, e faça prova de nós depois de 10 dias, e verás que nós estaremos mais fortes e saudáveis do que os jovens da Babilônia. Na época da religião, meus amigos e irmãos, eu entendia que a questão do vegetarianismo, né? Ah, não, porque ó, ele pediu legumes e água. Na Babilônia, ele ia comer carne, ele ia comer carne de porco, ele ia comer vários tipos de alimento lá, ele ia beber vinho. Mas olha o que ele pediu: legumes e água. Legumes e água, amigos e irmãos. Mas hoje, pela benevolência do Pai, toda a obra da criação, ela foi programada, ela foi controlada para testemunhar o nome do eterno e soberano Criador. E ali o pedido dele consistia no entendimento do nome. Do nome, meus amigos. O que ele disse? Peça que nos sirva legumes e água. Legumes. O que sai da terra? Quando a gente planta, né? Cenoura, batata, legumes e água. Saiu da terra. A terra, todos nós sabemos que é uma sombra do eterno e soberano Criador. Ele se fez terra, ele se fez barro, ele se fez homem, né? E veio habitar em nós. A palavra, o verbo se fez carne e habitou em nós. Todo mundo sabe que a palavra água, ela remete o quê? Ao som do nome do Criador. Quando a água, o som que sai da água, água. E muitos outros textos que vêm falando a respeito das águas, né? Muitas águas, né? Lá em Apocalipse, né? Hanod Galut, vem falando das muitas águas, nações, povos e línguas. Né? A palavra água quer dizer multidão. Multidão tanto para o sentido do bem como para o sentido do mal, né? E ali o ponto principal, primordial, o do meio. Os 4 jovens eram uma prefiguração do Ruha do Pai, do entendimento do Pai, meus amigos e irmãos. Então, os legumes, Yao. Os jovens, Ru. E a água, Shua, som da água, Shua. Meus irmãos, o nome do Criador, isso era para a gente entender, para a gente... o Eterno utilizou todo o elemento da sua criação para dar menção ao meu nome. Porque o nome do eterno e soberano Criador abre portas, irmãos. Abre portas para o reino. O que é a palavra do Criador? E é o Rushua. Não é um livro físico. É a obra da criação que dá testemunho da palavra dele, das escrituras verdadeiras. Entendeu, meus irmãos? Vou repetir de novo. Legumes, Yao, vem o quê? Da terra. Ele se fez terra, ele se fez barro. Nós somos feitos à imagem e semelhança deles. Nós somos uma sombra do eterno Yao. Não somos ele, mas somos uma sombra. Como ele disse lá em Bereshit, Gênesis, né? Mudada e blasfemada para Gênesis. Que ele se fez. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme nossa semelhança. Então, legumes, Yao. Uma sombra, um símbolo do eterno e soberano Criador.
o Ru, os jovens da Yanu e os outros jovens, e o Shua da água e ao Rushua, meus irmãos. E quando a gente não tem entendimento, né, a gente fala coisas, faz coisas que não procede do reino do Criador. E na época da questão da religião dizia, não, olha lá, pediu para comer legumes e água, então não é para comer carne. Tá errado comer carne. Tá errado comer carne. Tá entendendo como é que é o negócio, meus irmãos? Então, esse texto vem dando menção ao nome sobre todo nome. Tudo remete ao nome, porque o Eterno diz, ele age em nosso favor por causa do seu nome, por amor ao seu nome, né? E o mandamento que vos dou é este, que creiamos em vosso Filho, no vosso Filho e ao Rushua, e que nos amemos uns aos outros. É um mandamento. Criamos no Filho, no vosso Filho e ao Rushua, no nome sobre todo nome. O segundo ponto é na estátua do capítulo 2, né? A estátua, meus amigos e irmãos, que Nebuchadnezzar viu no sonho, é uma sombra do reino no passado, dos 4 reinos dominantes no passado e no presente. Babilônia, a cabeça, né? Babilônia, os braços e o peito, Medopérsia, o ventre e o quadril, Grécia, e as pernas, Roma, o império dominante até hoje. E até nisso, para o bem e para o mal, o eterno e soberano Criador, o que ele diz lá no livro de Yahushua, que muitos conhecem por Isaías? Ele criou o mal e o bem. Ele cura a chaga, ele coloca a chaga e ele cura. Ele tem domínio, meus amigos e irmãos, sobre a luz e sobre as trevas. Ele sabe de todas as coisas. O eterno e todo-poderoso Criador é onipotente, onisciente e onipresente, amigos e irmãos. Então, você olhando para o seu corpo humano, você tem uma menção dos 4 reinos dominantes na velha aliança e agora na nova. Tudo que aconteceu na antiga aliança era uma sombra, um símbolo para a nova, né? Tanto para o bem como para o mal. Você pode olhar para o seu corpo como se, no templo que o eterno Criador fez, na tenda que ele fez lá, todos aqueles trabalhos do templo para ensinar como símbolo, né? O sumo sacerdote era o quê? Era uma sombra, uma prefiguração do eterno soberano Criador. Daí é o Rushua, meus irmãos. A cabeça, Ial. Desculpa. Os peitos, os braços e os peitos, junto com o ventre e a parte das coxas, o Ru, e as pernas, o Shua. Ou você pode pegar os 4 elementos, né, naturais da natureza que dão testemunho do nome sobre todo nome. Ial, terra, barro. O Pai, o Ru, é uma prefiguração, uma sombra do fogo e do vento, que é a presença do eterno e soberano Criador para nós. Ou seja, o entendimento, Uru, Rahal, Rod, Shua. E o Shua, o som da água, a palavra, a verdade. E ao Rushua, meus irmãos, aquela estátua, ela tanto para o bem como para o mal, ela vem ensinando a gente. Porque quem criou tudo foi o Criador, foi o eterno Criador. Quem criou o bem, quem criou o mal, foi Ele. Muitos ficam até, Satã vai te punir. Satã vai fazer isso com você, o diabo vai tirar isso de você. Não vai tirar. Se for da vontade do eterno e soberano Criador, ele não tira. Se for um juízo do eterno e soberano Criador,
Ele tira. Você pode perder a sua vida, você pode perder a sua vida física, mas se você creu em Yahushua, se você creu no nome sobre todo nome, ele diz em sua palavra e ele não mente. Naqueles dias, aquele que invocar o nome de Yahushua será salvo. Será salvo. Meus irmãos, é emuná, é fé, nós não merecemos. Digo e repito mais uma vez, ele age em favor do ser humano por amor ao nome dele. Não porque você é puro, que você não rouba, que você não faz isso. Você é pecador, nós somos pecadores. Mas por amor ao nome dele, ele age em nosso favor. E nos dá o quê? Salvação, vida eterna. Então, como eu já disse, meus amigos e irmãos, e vou repetir, o pão da vida, até ali, naquela estátua ali, que foi o quê? Ensinando para nós o que iria acontecer hoje, o que está acontecendo hoje. Está acontecendo hoje, meus irmãos. Quem domina o mundo é o Império Romano. Bem, porque o eterno, soberano Criador permitiu. Vai chegar um momento que ele vai destruir, da mesma forma como vocês viram ali na estátua, a pedra que foi cortada sem auxílios de mãos, desceu até os pés da estátua, destruiu ela, esmiuçou, e depois essa pedra se tornou uma montanha e cobriu toda a terra. Essa pedra é quem? É Yahushua. Ele vai destruir. Ele vai destruir. A pedra que nós tracamos na prostituta é Yahushua, né, meus amigos e irmãos? E o terceiro ponto que eu quero mencionar, né, a despeito, né, da mensagem do reino, é no capítulo 3 de os 3 jovens jogados na fornalha. Os 3 jovens. Porque eles não se prostraram diante da estátua de ouro. Nebuchadnezzar, ele fez uma estátua de ouro e pediu adoração para essa estátua de ouro, como se fosse um símbolo dele, né? Não obstante, não respeitando o Criador dos céus e da terra, ele fez. E aqueles 3 jovens confiaram em Yahushua. Aqueles 3 jovens confiaram em Yahushua e disseram: todavia, ó rei, você pode nos jogar na fornalha, mas se for da vontade do eterno e alto, do Criador dos céus e da terra, nós morreremos. Mas, todavia, se não for, se ele não permitir, nós viveremos. E o que aconteceu, meus amigos e irmãos? Vocês leram a história? Eles foram jogados na fornalha de fogo. O fogo não os consumiu. Nebuchadnezzar viu lá dentro com eles um homem semelhante ao Filho do Eterno. Semelhante ao Filho do Eterno. Quem era que estava ali com ele? E Yahushua desceu pessoalmente ali. Bem, como diz as Escrituras, Yahushua desceu pessoalmente e estava ali. Mais uma sombra do nome sobre todo nome. 3 jovens, mais o próprio filho, mais uma sombra do nome. Yahushua. Yau, terra, barro, o pai, o Ru, o fogo e o vento. Entendimento, Uruha, Rod Shua, e o Shua, água, a palavra, a verdade. E como vocês viram ali, né, o fogo é uma sombra. O fogo, o que acontece com o fogo? Tudo que passa pelo fogo é purificado. É purificado. Então, nós vamos ter que passar pelo fogo, pela imersão no fogo do Eterno. E esses jovens foram imergidos no fogo físico ali, mas eles passaram, porque eles confiaram em Yahushua, eles confiaram na salvação, eles não se prostraram diante dos ídolos, dos demônios, eles confiaram. E Yahushua fala para você, fala para mim: confie, meu filho, acredite, eu estou contigo, mesmo que te joguem na fornalha de fogo, eu estarei lá contigo. Se for da vontade dele, nós pereceremos, mas se não for da vontade dele, nós viveremos, meus amigos e irmãos. No livro apócrifo, que muitos falam, né, livro apócrifo, que foram escondidos pela igreja prostituta de Roma,
né? A religião romana, a Igreja Católica Apostólica Romana é a religião da besta. É a besta lá de Apocalipse, Hanô de Galote, capítulo 17. A prostituta é essa, né? Assim como o livro, lá no livro de Morri Zodok, que muitos conhecem como Melquisedeque, fala da história de Abraham, né? De Abraham e do irmão dele, né? E os dois foram presos por Nimrod, né? E Abraham falava da mensagem do reino para Nimrod, né? Para o irmão. E Nimrod retrucava Abraham. E o irmão de Abraham falava assim, ó, não, peraí, se a sua palavra for melhor, meu irmão, eu vou contigo. Mas se a palavra de Nimrod for melhor, eu vou com ele. Ele estava em cima do muro. Ele não confiou em Yahushua. Ele não acreditou no irmão, no testemunho dado pelo irmão dele. E o que aconteceu com ele? Ele caiu na fornalha de fogo e pereceu e morreu. Porque ele não confiou. Confia em Yahushua. Invoque o nome dele poderosamente na tua frente. Você verá o reino se abrir, você verá o poder dele na sua vida. Você verá o entendimento, meus amigos e irmãos. Na religião, as pessoas que creem neste mundo, elas querem bênçãos, casas, carros, dinheiro. Mas seja um bilionário para o mundo futuro. Não seja rico para esse mundo. Não seja bilionário, porque este mundo está no fim e Yahushua está retornando. Por isso, meu amigo e irmão, creia, creia. E vou repetir mais uma vez. A obra da criação é a palavra do Criador. E Yahushua é a palavra. A obra da criação dá testemunho dele. Os animais, né? O fogo, o vento, a água, né? Todo ser que respira louva o nome do eterno e soberano Criador. Da boca dos pequeninos e das crianças de peito se revela o perfeito louvor. Na raiz da fala humana está o nome do Criador. Yau. No seu corpo está o nome do Criador. Yahushua. Então invoque este nome. Creia, acredite de todo o coração. E pode ter certeza. Pode ter certeza, você será abençoado. Que o eterno e soberano Criador abençoe a todos que virem esse áudio. Que sejam de grande relevância, né, para que auxilie outros irmãos a reconhecer, a dar honra ao nome sobre todo nome. Até o próximo áudio. Se o eterno e soberano Criador, se o Salvador do mundo Yahushua permitir, é a minha oração, é o meu falar, é o meu viver. Aminal.